Shalom a todos vocês, seja bem-vindo a esse canal onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus. E hoje eu quero falar algo para você que o Senhor colocou no meu coração. Estamos aqui com esse lago no fundo e Deus trouxe uma mensagem poderosa ao meu coração sobre a vida de Pedro, que ele passou de uma noite frustrada a uma pescaria maravilhosa. Então eu quero deixar para você essa palavra. Fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus possa te abençoar poderosamente. Olá, shalom, shalom a todos vocês que estão aqui comigo. Eu estou aqui para transmitir uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Já dissemos aqui onde nós estamos, com esse fundo maravilhoso desse lago. E a Bíblia vai descrever no livro de João, no capítulo 21, a história de Pedro quando ele volta a pescar. Mas nós precisamos saber algo antes do que aconteceu. O cenário era: Pedro e os discípulos tinham visto Cristo sendo preso no Getsêmani, sendo acusado e sendo crucificado. Eu imagino que Pedro e os discípulos pensaram que Jesus traria para eles um império, um reino aqui na terra, porque talvez a compreensão ainda não tinha sido completa. E a Bíblia diz então que ele, frustrado, ele volta a pescar e ele chama outras pessoas. Interessante que sempre que há uma frustração, a gente leva pessoas junto também. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para que você jamais chegue a esse nível. Talvez você, assim como eu, já teve semanas ruins, meses ruins, uma noite frustrada, como a Bíblia está falando sobre Pedro e os discípulos. E o contexto desse João capítulo 21 vai falar que Pedro ele vai voltar a pescar e ele tenta, ele trabalha a noite inteira. Eu fico imaginando, irmãos, porque ele era um profissional da pesca. Ele sabia do que estava fazendo, sabia onde tinha peixe. E a Bíblia diz que ele não pega nada. Talvez você é um pescador, não sei. E quando você vai pescar, você usa um tipo de vara, um tipo de linha, um tipo de anzol. Não está pegando, você muda a isca. Eu imagino que Pedro tentou tudo, como ele mesmo descreve, que ele trabalhou a noite inteira. Ou seja, eu já tentei de tudo, Senhor, e eu não consegui pegar nada. Talvez esse seja seu retrato, essa seja a sua vida. Talvez eu esteja falando para você mesmo, que já tentou de tudo e não conseguiu nada. Bom, a Bíblia diz que Jesus aparece para os discípulos naquele cenário de frustração, naquele cenário de derrota. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí para me comer? Jesus pergunta: vocês podem me oferecer alguma coisa? E sabe qual foi a resposta? Senhor, nós não temos nada. Irmãos, essa é a fala de quem está sem Jesus. Ele não tem algo a oferecer. Ele não tem uma vida para oferecer. Ele não tem algo para que outras pessoas sejam abençoadas. E Jesus entra nesse cenário para mudar esse histórico de Pedro. Porque ele mesmo já havia falado em João 15, no versículo 5, Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Então Pedro estava experimentando ali claramente o que Jesus havia falado: sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante isso, irmãos. E Jesus aparece e fala assim: olha, lança a rede do lado direito. A Bíblia diz que Pedro ainda com alguns questionamentos, porque já havia trabalhado a noite toda, irmãos. E ele estava falando literalmente a noite toda mesmo. Não era apenas uma tentativa. Mas ele entra em si, ele cai em si, ele percebe que ele estava diante de uma oportunidade, ele estava diante do milagre. E ele fala: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Pedro estava dizendo com isso: eu tentei a noite toda, eu sou um profissional, eu entendo tudo sobre pescaria, mas eu não tive resultado nenhum sem o Senhor. Mas agora com o Senhor, apenas uma palavra, eu tenho certeza que eu vou colher os meus frutos. Irmãos, e assim Pedro fez. A Bíblia diz que ele obedeceu e ele pôde então experimentar uma grande pescaria. Sabe o que eu aprendo, irmãos? De uma noite frustrada,
um amanhecer cheio de milagres. Eu sempre tenho falado, não é à toa que meu apóstolo, o apóstolo Bené, ele um dia orando no monte e ele estava assim com um período difícil e ele lá no monte, ele orando, acha um chaveiro dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aquilo foi uma resposta de Deus para a vida dele. E essa palavra está no Salmo capítulo 30, no versículo 5. Você pode meditar, você pode crer que o seu choro pode durar uma noite inteira. Eu sempre tenho falado porque tem pessoas que entram em uma crise, elas não conseguem sair, porque o diabo começa a falar que ela é aquela crise, que ela é um problema. E eu sempre falo que você não é resultado de uma semana ruim, você não é resultado de um mês ruim, ou talvez até de um ano ruim. Você não é isso. Você é resultado daquilo que você anda com Jesus, da palavra que você obedece. Você será o resultado. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui diante desse cenário, desse lago, onde nós podemos ter essa experiência com Jesus. Essa experiência da pescaria de Pedro, que foi frustrante. Então, eu aprendo várias coisas com esse João capítulo 21, irmãos. Várias coisas. E eu posso aqui enumerar várias delas. Primeiro, que nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida, porque os discípulos ficaram desanimados quando viram Cristo lá sendo crucificado. Ou seja, eles ouviram uma parte da palavra. Eles esqueceram que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, mais desmotivados, desiludidos, porque talvez lá se foi a nossa esperança, agora o que será de nós? Vamos voltar a ser o que nós éramos antes. Esse é o grande perigo, irmãos. E essa é a grande arma que o diabo usa. Querer fazer você voltar a ser quem você era. Então você não pode retroceder mais. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus 10 fala sobre isso. Mas daqueles que creem e daqueles que avançam. Continue caminhando, mesmo na dificuldade. Continue rompendo os desafios. Você foi chamado para vencer. E que o Senhor possa aqui através dessa palavra trazer vida aos seus sonhos, que o Senhor através dessa palavra traga clareza para você, para que você possa entender, você não é o resultado dessa noite de pescaria que foi frustrante, dessa semana frustrante, você é o resultado da obediência à palavra de Deus. Lance a tua rede sobre a fé, lance a tua rede sobre uma palavra de Deus. Fala, o meu casamento vai dar certo, Senhor, eu tentei de tudo, eu tentei com todas as minhas forças, não tenho mais recursos, não tenho mais força, mas sobre a tua palavra eu vou liberar o milagre sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Então, querido, a partir desse momento você pode ter certeza e esperar que o resultado virá. E o resultado, irmãos, é de uma grande multiplicação. Sabe? Eu aprendo isso com essa passagem de João capítulo 21 e eu quero trazer hoje aqui para que você possa então agir da mesma forma, para que você possa então entender isso. Se essa palavra está chegando até você, se esse vídeo está chegando até você, é para que você possa realmente não desistir, não desanimar e lançar a rede do outro lado. Entender que com a sua própria força você não chega a lugar nenhum. Então lance a tua rede sobre a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir para que você possa se inscrever aí no nosso canal Mante Caldas Novas, para que você possa estar recebendo notificações, palavras. Vai lá no botão inscrever e toque o sininho lá para que você possa nos ajudar e compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam abençoadas, seja um divulgador do reino de Deus. Quantas vezes nós divulgamos tantas coisas aí sem significado? Então, divulgue a palavra de Deus para que pessoas sejam abençoadas. Amém? Deus abençoe você com paz e com prosperidade e que o milagre alcance a sua casa. Amém? Deus abençoe.